Oi meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal Cantinho da Rafinha. Eu me chamo Rafaela Leá e no vídeo do passo a passo de hoje a gente vai aprender a fazer essa lindeza chamada Loli. Vamos ao passo a passo? Vocês vão precisar para essa boneca de tecido algodão cru ou tricoline para o corpinho, tecido tricoline da cor da sua preferência, que eu tô escolhendo duas estampas que são essa de poá para fazer o corpinho e essa daqui para fazer os detalhes da mãozinha e do sapatinho, tá? Então, vamos aqui. Lá no molde vai ter essa parte, que é a mão, tá? Parece uma botinha, mas é a mãozinha dela. E aí, a gente vai pegar tecido direito, com direito aqui do seu corpo. E, feito isso, a gente vai costurar as duas partes das duas mãozinhas. Costurado, eu venho aqui e vou unir essas duas costurinhas. Essa daqui com essa. Então, eu venho aqui, vou unir as duas costurinhas. Vou colocar um alfinete ou um clipe. E aí, eu vou passar uma costura aqui reta. Eu venho daqui, toda essa extensão até aqui. Retrocesso no início. Feito isso, a gente vai desvirar. Antes da gente desvirar, a gente vai refilar essas partes que tiver aqui pra cortar, ó. Ficou partes ainda, então a gente vai refilar essa costura aqui, pra que quando a gente for desvirar, não ficar mostrando e não ficar grosseiro. Vai deixar reservado pra encher. Feito isso, a gente vai passar pro pezinho aqui da nossa boneca e a perninha. Então, o nosso sapatinho vai ser totalmente embutido. Essa parte aqui é o tornozelo da boneca e essa parte aqui é a parte do pé da boneca. Então, isso daqui, essa parte redonda, vai ter que se encaixar aqui. Então, eu venho direito do meu tecido estampado com o direito do meu tecido liso. E eu venho aqui e deixo 1 centímetro pra fora. E eu vou encaixando aqui, sem deixar fazer franzidos, tá? Então, eu venho aqui, deixo 1/2 centímetro pra fora e vou encaixando totalmente esse tecido e costurando lá na máquina. Aqui, feito isso, eu vou virar e vou achar o encontro das duas costuras novamente, que nem a gente fez lá na mão. Então, eu acho esse encontro aqui, coloco um clipper. Não importa se aqui ficar maiorzinho um pouquinho sobrar, o importante é esse encontro aqui. Então, eu vou costurar essa extensão aqui toda, respeitando essa volta aqui, esse inclino aqui que está do pezinho. E aqui também. Então, eu venho retrocesso no início e no final. Feito isso, a gente vai costurar toda essa parte redonda aqui na nossa Loli, no pezinho dela. Então, eu venho costurando toda essa parte aqui, com retrocesso no início e no final, tá? Feito isso aqui, a gente vai reservar. E toda a extensão agora, a gente vai fazer da cabeça. A gente vai costurar todinha, fechando aqui ela total. Feito isso, a gente vai escolher qualquer lado aqui e a gente vai dar um pique pra virar e encher. Feito isso aqui, a gente vem, desvira. Quando vocês desvirarem, vocês vão vir com a tesoura de vocês, que não tenha muita ponta, tá? Que seja arredondada. E vocês vão vincar essa costura aqui, para que o rostinho dela fique bem redondinho, tá? Como está aqui. E aí, é só encher e a gente vai montar. A gente vai fazer a manga da boneca, da roupinha dela. Então, lá no molde vai ter, você vai cortar 2 vezes esse tamanho. E aí, você vem aqui, vinca, tá? Você vinca, e eu venho aqui com um pedacinho de tecido, que eu fiz como se fosse um viés, só pra dar uma gracinha aqui na minha boneca. E aí, finalizo desse jeito. Olha como é que fica uma gracinha. E aí, a gente separa pra gente começar a... Pra você encher aqui o bracinho, o que é que eu faço? Eu venho enchendo e eu começo a encher pela bordinha aqui, né? Pelo fundo aqui do bracinho, da mãozinha dela, tá? Isso aqui é a mãozinha dela. Então, eu já coloquei aqui em enchimento, tá bem cheinho aqui. Agora, eu venho preenchendo o restante aqui, ou com auxílio de um enchedor, ou com auxílio da tesoura mesmo, tanto faz. O importante é que você preencha essa parte aqui primeiro, pra depois você preencher essa outra parte, tá? Os 2 bracinhos já cheios, o que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui
na nossa boneca, né? No nosso corpinho da nossa boneca, que vocês vão cortar 2 vezes, também vai estar lá no molde, vocês vão cortar 2 vezes. E aí, vocês vêm aqui, ó, essa parte aqui do ombro, essa parte aqui pontuda é o ombro, e essa parte aqui é abaixo do braço. Então, eu venho aqui é a cabeça, né? Pescoço, cabeça, e aqui é a parte de baixo da boneca onde ela senta. Então, eu venho aqui, vou encaixar aqui, ó, certinho, e eu venho com minha mão e vou encaixar. O que é que eu preciso me atentar? Preciso me atentar que essa parte de cima, essa parte arredondada aqui, como se fosse a partezinha da bota, né, como se fosse uma botinha, tem que estar pra cima, tá? Não pode estar assim pra baixo, tem que estar pra cima as 2 partezinhas da mão. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui dentro. E aí, eu encaixo aqui nesse cantinho. Então, eu venho aqui, encaixo no canto. Vou colocar o clipper. E aí, eu venho com a outra parte amarelinha aqui e já vou encaixar aqui pra ficar o meu sanduichinho. Então, eu venho aqui, encaixo e fica minhas 2 partes aqui pra eu costurar. Ao mesmo tempo que eu fizer essa parte, eu já vou encaixar a minha etiqueta. Essa aqui é a minha. E aí, eu vou colocar aqui a bandeirinha, a partezinha da mascote aqui. Eu vou botar pra baixo, porque do jeito que a minha etiqueta tá aqui, tem que ser dessa forma. E a outra parte aqui tá cruzando aqui a parte de cima. Então, eu venho, coloco um clipper aqui para segurar essa etiqueta também. E eu vou lá na máquina e vou passar a costura daqui até aqui embaixo. Retrocesso no início, isso aqui. A gente vai fazer o outro lado. E aqui o outro lado é o quê? Já costurei aqui, passei uma costura aqui reta. E aí, eu vou desvirar. E eu vou passar o outro lado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu venho. Tô vendo que aqui tá a minha frente, porque tem a minha etiqueta. Então, eu venho aqui, ó. Coloco a minha outra manga do mesmo jeito lá que eu coloquei aquela. Vou ver se minha mãozinha tá do mesmo jeitinho que a outra pra cima, tá? Encaixo aqui. Coloco minha manga aqui. Com minha mãozinha encaixada. Vou colocar os meus clippers pra segurar. E aí, eu venho aqui o seguinte, minha mão aqui, que ainda não foi costurada, tá assim. Eu venho com a minha mão que já costurei o bracinho, cruzo aqui na frente, puxo aqui o meu tecido, vai ficar livre, vocês estão vendo que ele tá livre. Então, eu venho aqui e trago ele pro lado de cá, que vai ser a hora que eu vou costurar. Então, vou colocar só o clipper para deixar tudo certinho aqui, ponta com ponta, tudo ajeitadinho. Ó, tudo ajeitadinho. E aí, eu passo uma costurinha aqui reta também, dando retrocesso no início e no final. Pra encher o pezinho, é muito simples, ó. Vocês vão pegando o plumante aos poucos e vão colocando aqui. Conforme vocês forem colocando, vocês vão vendo que o pezinho vai ficar todo redondinho. Então, você vem aqui com o plumante, vai encaixando e vai colocando. Então, vem aqui com o plumante mais um pouquinho e vai encaixando aqui nesse contorno todinho aqui da sua bonequinha. Até que você perceba que ele já está no limite aqui, para você deixar 1 centímetro aqui em cima de espaço para poder você encaixar na sua boneca, tá? Feito isso aqui, você vem... Vamos encaixar esses pezinhos aqui dentro. Então, eu vou passar esses bracinhos por aqui. Eles vão sair aqui em cima no pescoço. O outro bracinho também. E eu vou ficar com a parte de baixo aqui livre. Isso daqui é a parte de baixo que a gente não costurou, tá? Então, eu vou ficar com essa parte de baixo aqui. Eu venho com essa parte aqui da perninha e eu vou encaixar aqui dentro, entre os bracinhos, pra sair aqui, tá? Então, eu tenho que me atentar ao quê? Aqui é o meu fundo, aqui é a minha frente. Então, eu tenho que olhar direitinho pra que essa frente aqui saia certinha,
tá? E eu encaixei. Venho aqui, deixo uns 2 centímetros daqui pra aqui, ó, da costura que a gente fez aqui pra dentro. Então, eu deixo 2 centímetros. Eu vou colocar um clipe aqui pra grudar minha perninha. Como ela é uma boneca maleável, é uma boneca comprida, então acaba que não fica muito... Como ela é uma boneca maleável, é uma boneca comprida e ela é fofinha, acaba que ela não fica muito pesada na hora que você for fazer essa parte aqui. Então, por aqui mesmo, eu ainda vou encaixar essa outra perninha. Vou sair aqui na frente, ó, com muito cuidado para não rasgar o seu pescocinho ali e você botar a perder todo o trabalho que você já fez, tá? Então, eu venho aqui com 1 centímetro, 2 centímetros aqui da largura, e aí eu venho aqui e encaixo minha outra perninha. Vou lá na máquina de costura e vou costurar daqui até aqui, dando retrocesso no início, virar toda a minha boneca. E aí, vocês vão ver como é que deu super certo aqui, tudinho, ó. Vou vincar aqui os meus cantinhos aqui de baixo. Lembra que a gente deixou 2 centímetros de cada lado? Então, a gente tem que vincar esses centímetros que ficou de lado. Ajeitar aqui os bracinhos. Nossa etiqueta tá pro lado certinho. Nossos pés também estão pro lado certos. E aí, agora a gente só encher. Vamos encher esse corpinho e a cabecinha pra grudar. A cabecinha tem que estar totalmente assim, bem arredondada. Aqui eu também já enchi essa parte aqui da minha blusinha, né? Do meu corpinho da minha boneca. Então, aqui eu vou dar uns pontos invisíveis. Aqui a gente vai dar pontos invisíveis para poder ficar bem fechadinho aqui. E a gente poder colocar a cabecinha aqui da boneca. A partir desse momento, agora a gente vai grudar a cabeça com o pescoço, né? Com o corpinho. Então, eu venho aqui, vou dar pontos invisíveis, só que eu vou fazer do corpinho pra cabeça. Então, vem um ponto lá, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Feito isso, feito o pescoço e a cabeça, a gente vai passar pro cabelinho dela. Ó, ficou essa parte aqui de cima, que se você quiser, você pode dar uns pontinhos invisíveis, que você vai grudar aqui os cabelinhos, então ele não vai mostrar, tá? O pescocinho aqui a gente fez com ponto invisível e tem que estar bem justinho, para que não mostre nenhuma costura. Então, aqui, eu venho separando vários gominhos desse tamanho, no tamanho de 10 centímetros, são 20 voltas aqui que eu dei, e aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Eu venho separando nesse sentido, ó. Venho aqui e vou fazendo os meus caixinhos. Vou dando as minhas 20 voltas. Você pode fazer também da sua preferência o seu cabelinho da sua loli, tá? Esse aqui foi a minha preferência. Então, depois disso aqui, eu venho, fecho aqui, dou 2 nozinhos, que é pra ficar bem preso, não correr o risco de soltar. Esses pedacinhos que ficam aqui, assim, a gente vai cortar bem rente, que é pra não mostrar na hora que você for grudar o cabelinho da boneca, tá? E aí, tá pronto. Então, eu já tenho aqui o meu cabelinho pronto, que é na cor vermelha, que eu separei. Vermelha, que vai sobressair aqui com o meu amarelinho, que tem as bolinhas vermelhas e as bolinhas brancas, e também vai sobressair aqui no meu tecidinho de composição, que é o vermelho com os coraçõezinhos brancos. Então, eu vou começar a grudar esses cabelinhos da seguinte forma. Aqui, você vai ver a costura daqui da nossa boneca, e eu vou grudar a frente dessa costura. Então, eu venho 1 centímetro à frente e começo a grudar. Eu não vou passar cola aqui e começar a grudar um pelo outro, não. Eu venho aqui, coloco cola aqui no gominho e começo a grudar daqui de baixo. Seguro, porque cola quente a gente tem que dar uma segurada. E assim sucessivamente eu vou colocando em todas as partes do cabelinho da boneca.
Feito isso aqui em toda a parte da cabeça da sua boneca, você vai girar e aqui você vai ver que o rostinho dela, ela tá redondo, mas ainda falta alguma coisa. Então, para ele ficar mais redondinho, eu separei aqui 2 gominhos e eu vou grudar aqui da seguinte forma, ó. Para que feche essa cabecinha dela e fique mais redonda. Então, eu venho aqui com a cola quente, do mesmo jeitinho que eu grudei os outros gominhos, e vou grudar esse aqui, que é para dar mais uma selada aqui, uma fechada aqui na minha boneca. No rostinho dela, para que o rostinho dela fique bem arredondado, ó. Pronto. Feito isso aqui, a gente vai colocar o lacinho aqui da nossa boneca. Então, eu já costurei lá na máquina, eu peguei um pedacinho de tecido na cor aqui que vai sobressair quando eu for colocar no cabelinho dela. Então, eu venho aqui costuro aqui, aqui e deixo uma abertura aqui no meio. Então, desviro, faço um lacinho, desses lacinhos muito simples mesmo, e coloco aqui. Você pode fazer esse lacinho com fita de cetim, você pode fazer esse lacinho, se você quiser fazer esse lacinho para colocar aqui nela, aqueles lacinhos que já vendem prontos, fica a critério de você. Um pedacinho, ó, cortei um pedacinho de nada do tecidinho que faz o composê aqui da nossa boneca. Então, eu vou grudar aqui no meio só para dar uma gracinha. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou grudar no cabelinho dela, que é mais ou menos aqui ao lado. Esse lacinho. Seguro, para poder ficar bem presinho. Feito isso, a gente vai passar agora para a pintura do rostinho da nossa boneca. Vamos precisar para essa pintura, tinta de tecido, aqui eu tô usando na cor marrom. Tinta de tecido branca para dar iluminação. Vamos precisar de uma régua, se você tiver, de apoio circular, para você fazer as partezinhas circulares do olhinho e nariz, se quiser. Vamos precisar de uma fita crepe, ou pode ser aqueles durex também, largo, só para você ter uma noção aqui da boca, o tamanho da boca dela. Vamos precisar da caneta para a gente pintar aqui a boca. Essa caneta, ela é própria para tecido, tá? Vamos precisar de um pincel de blush. Vamos precisar de um lápis. Esse que eu tô usando é o 3B. Vamos precisar de um boleador. E vamos precisar de blush ou maquiagem que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou começar aqui pela maquiagem. E eu já vou olhando onde vai ser minhas bochechas. E eu vou organizando aqui. E eu vou colocar a maquiagem mais leve. Na cor pêssego aqui eu tô usando. E eu que vou determinar o que é que vai ficar cheinho, como é que vai ficar, se vai ficar forte ou se vai ficar mais fraco, tá? Então, eu vou determinar aqui. Pra mim, aqui ainda tá um pouquinho fraco. Porém, eu não quero essas bochechas muito cheias, Porém, eu não quero essas bochechas muito rosadas. Eu quero rosinha bem mais fraco, né? Aqui eu usei a cor pêssego. Então, eu venho com a fita crepe, que eu apoio aqui como é que você vai fazer a boca aqui da sua boneca. Então, eu venho, cada bochecha vai ser onde eu vou parar o meu risco aqui da boca. Se você quiser fazer esse risco antes com a caneta fantasminha, pode fazer, que aí depois você apaga no ferro se acontecer algum erro. Aqui eu já vou fazer direto, tá? Então, eu posiciono, vejo que o lado tá certinho de um lado e do outro aqui pra fazer a minha boca. E eu já venho aqui e faço o tino aqui da boca, tá? Então, eu já venho certo aqui. Agora, eu vou riscar o olhinho. Que o olhinho, se você também quiser fazer com a caneta fantasma, você também pode fazer. Como eu vou cobrir, eu faço com lápis aqui, ele não vai ficar feio. Então, eu não quero um olho muito grandão. Eu posso colocar esse daqui, eu posso colocar esse ou esse. Mas eu não quero que o olho fique muito grandão. Então, eu vou colocar o menor aqui, um médio. E eu quero os olhinhos dela juntinhos. Então, eu vou colocar um próximo do outro e juntos aqui, como estão, tá? Então, eu venho com a tinta de tecido. Vou usar somente a tinta que tá na tampinha.
venho com o boleador, a minha parte maior do meu boleador, e eu vou fazendo movimentos circulares aqui, para que esse boleador, ele fique todo uniforme aqui, na hora que eu for pintar aqui o meu rostinho da minha boneca, tá? Então, venho aqui e faço movimentos circulares. Eu vou limpar o meu boleador e eu venho com a parte mais fina aqui do meu boleador e eu vou ajustando esses cantinhos aqui que ficou quando a gente passou o boleador mais forte, tá? O boleador mais largo. Então, eu venho aqui e venho fazendo os detalhes finais. Feito isso aqui, você vai ajustando um ao outro e olhando para ver se eles estão todos certinhos aqui, se os olhos estão do mesmo tamanho, tá? Então, você vai ajustando para que eles fiquem do mesmo tamanho, eles fiquem todos certinhos ali, todo arrumadinho. Feito isso aqui, a gente vai esperar secar e a gente vem dar o ponto de luz aqui no olho da minha boneca. Então, eu venho aqui, eu posso dar 2 pontos de luz ou eu posso dar um ponto de luz só. Se eu der 2 pontos de luz, eu vou dar assim, um maior aqui em cima e um menorzinho embaixo. Um maior nos dois. E aí, eu vou dar um pontinho de luz aqui embaixo, só para dar um charminho no meu olho. Não precisa dar nas bochechas, mas se você quiser, fica a preferência de você. E assim finalizamos a nossa Loli de hoje. Gostaram, meus amores, nossa Loli de hoje? Se vocês gostaram, compartilhem, curtam e ative o sininho aqui para receber as notificações quando a gente colocar um videozinho novo, tá? Beijos!